Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, Deus, Ele sempre vai fazendo a sua obra na nossa vida. E Ele quer continuar completando o que Ele iniciou no primeiro momento, né? Foi-me pedido para nesse momento falar com vocês sobre Deus te olhou, te ungiu e capacitou. Não tenha medos. Deus te olhou, te ungiu e capacitou. Não tenha medo. Então eu fui rezar diante, dessa moção, dessa inspiração. Porque se Deus suscitou isso na oração, eu só vou saber o que está no coração de Deus se eu também rezar. Eu também preciso entrar no mesmo coração que a equipe entrou. E o que eu fui sentindo em relação a isso? Que muitas vezes o medo ele existe na nossa vida como uma sombra. Ora ele vem como uma sombra para nos dar um certo refrigério, mas ora ele vem como uma sombra para nos amedrontar e causar pavor. E ele faz isso quando na nossa vida nós não estamos caminhando na luz. Gente, eu acho que todos nós que estamos aqui somos maduros na fé, né? Se não fôssemos, Deus não estaria escolhendo a gente para coordenar nada, né? Então, muitas vezes, o medo invade o nosso coração, porque a nossa vida caminha nas trevas. Quando nós caminhamos com a luz, nós enxergamos o caminho. E nós damos passos. E se a gente for teimoso de caminhar nas trevas, a gente corre o risco de cair precipícios. Então eu fui pedindo para que Deus me desse na palavra a inspiração para falar com vocês. Porque na Bíblia tem vários momentos onde Deus fala, não tenha medo, eu estou contigo, não é verdade? Mas eu queria uma inspiração para falar. Uma palavra onde fosse atestada pela igreja nesse momento. Eu sei que Deus já colocou aquele tema. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Então aqui eu quero trabalhar com vocês nesse momento, até para que a gente possa adorar e rezar com essa palavra. Nós vamos ver o que for um momento em que Jesus precisa ser a luz da ressurreição para alguns daquele que Ele escolheu, que Ele chamou e que respondeu ao chamado dEle. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos para uma passagem que é muito conhecida e que sempre depois da Páscoa a gente reflete bastante sobre essa palavra. Embora agora seja um tempo comum, mas a palavra ela é atual, né? Nós vamos olhar em Lucas capítulo 24, no versículo 13, onde vai nos falar sobre os discípulos de Emaús. E aqui nós vamos nos colocar nessa palavra como um daqueles dois. Nós vamos nos colocar como um desses discípulos de Emaús. Eram os dois discípulos de Emaús, né? Então nós vamos nos colocar como um. E já que a gente vai refletir a palavra, vamos lá. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios. Veja bem. Esses 2 discípulos que estavam indo para Emaús, na verdade eles estavam voltando para Emaús. Eles tinham já num dado momento da vida deles, deixado muitas coisas em Emaús. E tinham ido para Jerusalém junto com Jesus.
Porque eles eram discípulos de Jesus, eles seguiam Jesus. Então, de certa forma, na vida de Jesus, eles puderam ver, presenciar muitas ações que Jesus se realizou. Então, ele ouvia as pregações de Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles viram Jesus realizando milagres, eles acompanharam Jesus em momentos em que multidões também acompanhavam Jesus, eles tinham um certo contato com Jesus, eles foram formados por Jesus, eles seguiam Jesus. Então, nós realmente podemos nos colocar como esses discípulos, porque é isso que a gente faz, não é? Nós estamos aqui porque nós conhecemos Jesus, nós seguimos Jesus, e aqui é a nossa Jerusalém agora. Aqui é a nossa Jerusalém. Acontece que em Jerusalém aconteceu um fato, onde mexeu profundamente com as decisões desses discípulos de Emaús. E o fato que aconteceu, diz aqui, olha lá no versículo 14, iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. E o que era que se tinha passado ali em Jerusalém, que fez eles voltarem para Emaús? O que era que tinha passado ali? Tinha acontecido um julgamento a Jesus. Nesse julgamento, Jesus, o Todo-Poderoso, nosso Salvador, aquele que realmente seduziu o coração desses discípulos, tinha sido condenado. E ele foi condenado injustamente. Nessa condenação, ele foi flagelado. E eles viram o que foi aquela flagelação. Além de ser flagelado, deram para ele uma cruz. E ele, mesmo flagelado, não abandonou essa cruz. Ele carregou essa cruz num caminho que não foi fácil, num caminho onde ele, sendo todo-poderoso, ele teve quedas. Mas maior do que a dor das quedas, ele teve aquele momento que ele se encontra com a mãe dele, com a Virgem Maria. Ele sofre naquele encontro, mas ele tenta consolar. Naquele mesmo caminho, ele encontra com mulheres piedosas, ele encontra com Verônica, ele encontra até um sirineu que ajudou ele a carregar a cruz. E ao chegar naquele Monte Calvário, ele é pregado em uma cruz. Só que lá naquele Monte Calvário, quando ele foi pregado, ele sofreu. Na verdade, ele passou pela morte. Só que o que segurou ele ali naquela cruz, como diz os santos da igreja, não foi aqueles cravos, aqueles pregos. Foi o amor. E Jesus ensinou isso para a gente. Que o que vai segurar a gente no caminho difícil de uma coordenação é o amor. O que vai segurar a gente nos sacrifícios que muitas vezes nós vamos ter que exercer na coordenação é o amor. Por isso nós encerramos o primeiro momento dizendo que a gente tem que amar mais a Jesus, né? É o amor que sustenta. Só que o amor nem sempre é compreendido pelas pessoas. Então as pessoas, como aqueles discípulos que seguiam Jesus, que conheciam Jesus e que viam os milagres de Jesus, era inconcebível para eles Jesus ter morrido. Eu vou dizer para vocês que na verdade eles não entenderam muito bem a pregação de Jesus. Porque Jesus falou até no Evangelho que ele ia passar, ele tinha que ser glorificado para o Espírito Santo não ser dado. O que eles entenderam por glorificação? A glorificação era passar pela paixão, morte e ressurreição. Só que esses discípulos, eles passaram pelos momentos de grandes ensinamentos com Jesus,
Eles passaram pela paixão, eles passaram pela morte, mas eles ainda não tinham passado pela ressurreição. Então, como eles pararam na morte, eles conversavam por esse caminho sobre as decepções. A conversa deles era, na verdade, a indignação por tudo aquilo que tinha acontecido. E vocês sabem por que a conversa deles era essa indignação? Porque, na verdade, aqueles discípulos, eles estavam frustrados. Eles não se conformavam, eles estavam frustrados. Porque aquele Jesus que eles tinham depositado toda a vida, toda a confiança, tinha morrido. Só que nesse caminho acontece um fato também. Olha lá na sequência do versículo 14, lá no 15. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Isso aqui que aconteceu com os discípulos de Emaús, acontece com a pessoa frustrada. A pessoa frustrada só fala do que aconteceu que não foi como ela quis. E a pessoa frustrada não enxerga a luz. Eles não reconheceram Jesus. Só que tem um outro fato mais sério. A pessoa frustrada perde a visão e perde a direção. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles estavam tão frustrados com o que aconteceu, que eles perderam a visão de Jerusalém. E eles se dispersaram para Emaús. A pessoa frustrada, ela não percebe que a frustração rouba a segurança dela. A frustração leva a pessoa numa direção contrária. A frustração faz com que a pessoa não perceba a luz de Cristo. Gente, só esses 2 pontinhos que eu falei. A frustração rouba a segurança. Eles ficaram inseguros. Então eles voltaram. E a frustração faz a gente perder a direção. Foi isso que aconteceu com eles. Eles foram para a direção contrária. Jerusalém estava aqui, eles foram para Emaús. A frustração faz isso. Mas Jesus não permite isso na nossa vida. Jesus, ele volta, ele vai até eles, ele caminha com eles. Jesus aproxima-se do frustrado. Então, me dê licença de falar uma coisa para vocês. Mesmo que você tenha passado por frustrações nesse caminho com Jesus, mesmo que há tanto tempo você tenha caminhado com Jesus, e nesse momento você está com o seu coração, com a sua vida, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, e até mesmo com essa coordenação de grupo na mão, frustrado, mesmo que a tua vontade seja a direção contrária de Jerusalém, saiba, Jesus está se aproximando de você. E é Ele que se aproxima de você. O frustrado, ele tem uma palavra tão destrutiva que ele não consegue um diálogo trinitário. O frustrado faz o que os discípulos de Emaús estavam fazendo. Iam os 2 pelo caminho caminhando. Era um diálogo de 2 frustrados. Então imagina o que saía naquela conversa. Só lamentação. Só lamentação. Só frustração. Só murmuração. Na verdade ali eles estavam dando um louvor para o demônio, né, gente? Porque a murmuração, a lamentação, é tudo louvor que a gente dá para o demônio.
Só que Jesus conhecia esses dois. Ele não abandona. Jesus vai com ele. Jesus caminha com eles, porque Jesus tinha um propósito ali: sanar as feridas do coração desses dois. Então, olha aqui, ó, lá no versículo 16. Os olhos deles estavam fechados. Olha no 17. Perguntou-lhe então, é Jesus que pergunta: de quem estás falando pelo caminho? E por que estás tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol e, não tendo achado o corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não vira. Olha a conversa desses discípulos de Jesus. Olha a cabeça desses discípulos de Jesus. Não viram que eles estavam falando com o próprio Jesus. Não perceberam que eles estavam diante do próprio Jesus. Irmãos, a frustração faz isso com a gente. A frustração não deixa a gente ver saída. A frustração não deixa a gente ver resultado. A frustração não deixa a gente perceber Jesus caminhando conosco. E é muito interessante olhar aqui para esse diálogo, né? Muito interessante. Eles começam dizendo para Jesus: escuta, você é o único forasteiro que tem por aqui? O que é forasteiro? O que é uma pessoa forasteira, gente? É que é de fora, que não é dali, que não pertence àquele povo. Escuta, você não pertence aqui, então você não está sabendo o que aconteceu por aqui? Será que você é a única pessoa de fora que não ficou sabendo o que aconteceu por aqui? Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes, dentro da renovação carismática católica, nós estamos assumindo uma espiritualidade de forasteiro. Às vezes, dentro do nosso grupo de oração, nós estamos vivendo uma espiritualidade de forasteiros. Por isso, nós não estamos vendo mais o batismo no Espírito Santo. O que é uma espiritualidade de forasteiro? Nós estamos trazendo para dentro dos nossos grupos de oração e da nossa vida pessoal uma espiritualidade que não tem nada a ver com a espiritualidade carismática. Por isso, nós não estamos vendo mais os dons. Por isso, nós não estamos mais ouvindo as profecias. Por isso, nós não estamos mais vendo conversões sinceras. E por isso, muitas vezes, nós mesmos estamos agindo como forasteiros dentro do grupo. Gente, isso aqui é muito sério. Me perdoa assim, eu estou falando com muita caridade com vocês. Eu não estou falando como o melhor. Eu quero que vocês saibam que essa palavra também falou comigo. Eu não posso ser um coordenador forasteiro dentro do grupo de oração, que vive aquilo que a renovação carismática católica não me ensinou a viver. Me desculpa, gente. Eu não posso ser para as ovelhas do grupo de oração um forasteiro que não conhece as ovelhas. Para que elas cheguem em mim e falem assim, ó, você é o único forasteiro que tem por aqui que não sabe os problemas que a gente vive aqui dentro. Isso aqui é muito sério.
Muito sério. Eu só fiz um parênteses, né? Porque muitas vezes nós vivemos como forasteiro dentro do grupo. Muitas vezes a gente vive como forasteiro no meio dos coordenadores. Aqui só tem coordenador. E às vezes a gente está aqui como um desconhecido. A gente não se aproxima, a gente olha para o outro e fala assim, quem ele pensa que é? E às vezes até para quem vos fala, você fala assim, quem ela pensa que é? Eu sou uma filha amada de Deus como você. Então vamos prestar atenção. Como que nós estamos caminhando? Qual direção nós estamos caminhando? A direção do coordenador do grupo de oração é para Jerusalém, não é para Emaús. Os passos que o coordenador de um grupo de oração dá é para Jerusalém celeste, não é para Emaús. Emaús foi o caminho da decepção. Emaús foi o caminho do retorno, do abandonar, do desistir. Emaús foi o caminho do desistir. Jerusalém foi o caminho da salvação. Jerusalém foi o caminho da salvação. Esse é o meu caminho. Eu devo caminhar para Jerusalém. Mas é muito interessante a maneira com que esses discípulos de Emaús viam Jesus. Olha aqui, gente. De quem estás falando pelo caminho e por que estás triste? Aí eles falam, se ele era o único forasteiro. Depois ele vai dizer, nós estamos falando a respeito de Jesus. Jesus de Nazaré. Olha aqui como que os discípulos de Emaús se relacionavam com Jesus. Porque isso aqui também tem muito a ver com a gente. Olha o jeito que eles falavam de Jesus. Ele era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. Então por que eles seguiam Jesus? Por causa da fama. Esses discípulos de Emaús começaram a seguir Jesus, o Todo-Poderoso. Eles estavam só atrás da fama, dos milagres, do poder nas palavras que agregava as pessoas. Mas esse milagre estava na vida deles? Não. Essa palavra de poder regia a vida deles? Não. Porque eles desistiram de Jerusalém. Compreende isso, meus irmãos? Para nós que assumimos uma coordenação de grupo de oração, Jesus não pode ser para nós apenas um artista, uma pessoa famosa, alguém de respeito. Jesus precisa ser para nós o Senhor. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Compreende isso? Mas é tão interessante que Jesus dá um puxão de orelha nesse povo e eles não percebem. Olha lá no versículo 25. Depois que Jesus ouviu tudo aquilo lá, espera aí que eu preciso voltar numa coisa com vocês. Olha aqui para mim. Vocês entendem o que é ter Jesus como Senhor? Vocês entendem que quando Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente não faz mais nada sem pedir autorização para Ele? Vocês entendem que quando Jesus é o Senhor da nossa vida, nós acreditamos em tudo em Jesus? Vocês compreendem que quando Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele vai reger, Ele vai governar, Ele vai direcionar, Ele vai dar a direção da nossa vida? E Ele não vai nos deixar sozinhos? Então nós estamos tendo que relacionamento com Jesus? Vamos pensar em nós aqui. Gente, isso aqui daria um deserto maravilhoso para a gente.
aqui seria a hora da gente sair num deserto aqui por esse lugar lindo que é o lugar que vocês têm a casa, sentar aí perto de uma sombra e começar a conversar com Jesus. Jesus, como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor sente que é o meu relacionamento com o Senhor? E aí você vai começar a pensar, Jesus realmente está sendo, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor do meu ministério, Ele é o Senhor dessa coordenação, ou eu quero ditar as regras para Ele, ou eu quero falar para Ele o que Ele tem que fazer. Se Ele for o Senhor da minha vida, é Ele quem vai falar para mim o que eu vou fazer na coordenação. Se eu estou sendo o Senhor da minha vida, eu é que vou falar para Jesus o que eu quero que Ele faça. E nem sempre o que eu quero é o que o povo precisa. Porque às vezes a gente quer, não luz, a gente quer holofote. Quem usa holofote? Aqueles que gostam do palco. Mas o coordenador não é homem de palco. O coordenador é homem de altar. E no altar tem o sacrifício. Compreende? Vamos lá então. Vamos lá. Depois que Jesus escuta tudo isso daqui que eles falaram, lá no versículo 25 ele diz assim, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Eles chamaram Jesus do quê? Não, olha lá no versículo 19. A respeito de Jesus de Nazaré, ele era gente, fala alto. O que eles falaram que Jesus era? Tá bom. Então, já que eles falaram para Jesus que ele era um profeta, Jesus aproveita essa palavra. O que ele fala? O que Jesus fala? Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começaram por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. E falaram para ele, fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles, e aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Disseram então um para o outro, não se abrasava o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí ficaram reunidos 11 e os que com eles estavam, e todos diziam, o Senhor ressuscitou. Irmãos, olha aqui. A frustração faz a gente não perceber Jesus caminhando conosco. Como que Jesus caminhava com aqueles discípulos? Enquanto eles iam caminhando e se lamentando e contando o que aconteceu pelo caminho e falando que eles tinham sido, que eles se sentiam assim, como que traídos, que não deu certo toda aquela entrega, que foi um tempo perdido, Jesus caminhava do mesmo jeito, com passos de misericórdia. Com passos de misericórdia. Quando Jesus colocou essa palavra no meu coração para dizer para vocês, Ele está querendo dizer para você o seguinte: cuidado com as suas frustrações, porque ela pode mudar a direção da sua coordenação. Então é por isso que agora a gente precisa entregar para Jesus as nossas frustrações.
As nossas frustrações pessoais, as nossas frustrações com a igreja, as nossas frustrações com o movimento, as nossas frustrações como ser humano, como esposo, como esposa, no nosso estado de vida. Você que é solteiro, como uma pessoa solteira. Nós precisamos colocar para Jesus essas nossas frustrações, porque a frustração, ela nos cega e ela faz a gente mudar a direção da nossa vida. E hoje Jesus quer que a gente saia daqui com a escama dos olhos de frustração retirada de nós. Ele quer curar as feridas, as chagas do nosso coração pela frustração. Frustração que veio por aquelas palavras que a gente ouviu. Mas Ele também quer mostrar outra coisa para nós, além de sanar as feridas da frustração. Ele quer mostrar para nós que de verdade o meu relacionamento não pode ser apenas com um profeta. Eu tenho que me relacionar com o meu Senhor. Eu tenho que ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento de senhorio. De senhorio. Se Ele é o meu Senhor, eu sou um servo, um escravo na sua obra. E eu vou obedecê-lo. E a minha vida eu não vou saber caminhar sem Ele. E uma outra coisa que Jesus também quer nos ensinar aqui nessa palavra. Nós precisamos sentir o nosso coração arder quando nós ouvimos a palavra. Então, nós precisamos ser servos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar presente na nossa vida pessoal de oração. Ela precisa estar presente nas decisões do nosso grupo de oração. Ela precisa estar presente nas decisões da nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser uma bússola que orienta a nossa vida. E mais ainda, nós precisamos reencontrar o Senhor na Eucaristia. No partir o pão. Viram quantas coisas? Se você anotou, aí tem um trajeto, um caminho, uma via para você seguir na sua coordenação. Só que agora, Jesus também quer caminhar conosco.